Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Laís e hoje vamos falar sobre intuição. Isso, meus amores, intuição. Você sabe o que é intuição? Você usa a sua intuição a seu favor? Ou você está deixando passar as informações que a espiritualidade te traz para te ajudar nesse jogo da vida e você está deixando passar assim, a Deus dará? Pois é, vou falar para você como que a sua intuição ela pode te ajudar. Bom, acho que se você está nesse vídeo é porque de alguma forma você entende o que é uma intuição. Intuição pode ser que não tenha nenhuma comprovação científica. Ela pode ser como que falam? O pseudociência. Pode ser algo assim. Mas miticismo pode ser um miticismo também. Mas ela é muito real. Acho que a intuição ela é uma ferramenta que foi dada aos humanos, né? Essa conexão direta com o divino para ajudar a gente, né? A passar de fase nesse jogo da vida. E é engraçado que eu acho que não existe uma pessoa que não tenha tido uma intuição na vida, onde você seguiu ela e você mudou a sua vida, ou se safou de algum problema, ou de alguma situação muito perigosa, né? Ou foi o contrário também, porque muitas das vezes se a gente não segue essa intuição, a gente vai colher os frutos de qualquer forma. Então, por que será que muitas pessoas têm isso mais aflorado e outras não? Eu acredito que é o que eu estava falando no começo do vídeo, que é essa conexão com o divino, sabe? Quando você busca um autoconhecimento, você começa a se entender, né? Entender como o seu corpo funciona, que você tem um corpo, você tem uma alma, você tem uma mente. Então, e todos eles dão sinais, né? Eles conversam com você. Então, se entender, eu acho que é o principal ponto, né? Se abrir para a espiritualidade, independente de religião, mas se abrir pro Criador, né? Pro seu Deus, pro todo, pro universo, independente do nome que você dê, é necessário, né? Porque a intuição ela vai vir. Se você está muito na 3D, se você está muito preso na matéria, se você não se conecta com o seu superior, vai ser difícil você ver essas intuições, mas elas vão vir. De qualquer forma, elas vêm para todos, né? Todos nós viemos de uma fonte só, estamos todos conectados. Somos só uma energia. Então, tudo que vem para mim vai vir para você. A diferença é que você precisa captar esses sinais, né? E uma das formas que eu melhorei muito a minha intuição, coisa que eu sempre tive muito forte e eu sempre acreditei, desculpa, eu acho que por acreditar ficou muito mais fácil de eu desenvolver essa intuição. Porque quando você acredita numa coisa, você abre espaço para isso, né? Se você é muito racional, muito materialista, dificilmente você vai olhar para isso e querer desenvolver, porque você não acredita, né? É algo palpável, né? Você só acredita no que tá aqui, que você pode pegar. O que vem de energia, o que vem de algo que você não consegue enxergar, mesmo que exista, você não está vendo, então supostamente não é real. Então vai ficar muito mais difícil, né? Então eu já sou uma pessoa que eu já venho trabalhando a minha espiritualidade já faz algum tempo, não é de agora. Então isso me ajudou a já ter esse canal mais aberto, né? Mas depois que eu passei pelo meu despertar, as meditações, os trabalhos de respiração, o que mais que me ajudou? Todo o trabalho de limpeza, né, de Ho'oponopono, frequência ajuda demais. Tudo isso me ajudou a deixar um canal mais aberto e eu a perceber mais as minhas intuições, né, e saber separar também, o que é muito importante, você saber separar o que é uma paranoia da sua cabeça, o que é o seu ego gritando, né, e o que é uma mensagem realmente da espiritualidade, né, do Criador. Então, mas dá para diferenciar, só não existe uma técnica mágica. É na prática que você vai começar a discernir e entender o que vem do ego e o que vem da fonte, né? Então, é só esse processo mesmo de autodesenvolvimento, de se conhecer, que você vai saber analisar, né? E olhar, ver se aquilo é realmente uma intuição e fazer escolhas melhores, porque quando você escuta a sua intuição, as chances daquilo dar certo é muito maior, entende? Porque você tá ligada, conectada com o seu superior, o seu eu quântico, né? É como se fosse o jogador mesmo. Ele tá olhando tudo lá de cima, ele já viu todos os caminhos que você pode percorrer. Então ele sabe o caminho melhor para você, né? Ele sabe para onde você tem que ir. Você tá aqui, você não tá enxergando, você enxerga até um certo nível ali. Ele tá vendo lá de cima, ele tá vendo absolutamente tudo. Então você se permitir deixar ser guiado pelo seu eu superior, soltar o controle, é algo que, assim,
falando é muito fácil, mas na prática não é tão simples assim, né? Mas é possível se fazer. Então, você precisa realmente se permitir, se deixar, né? E vai ter ferramentas como a meditação, como frequências, limpeza, tudo que você puder fazer para expandir a sua consciência, automaticamente vai te ajudar a deixar esse canal aberto e receber mais intuição. Maravilhoso, deixa Deus falar com você, deixa Ele te mostrar o caminho, sabe? Solta um pouquinho o controle. Eu era uma pessoa que eu tentava controlar demais, meu Deus do céu. Eu não soltava de jeito nenhum. E eu vou te falar uma coisa, não adianta. Você só, você só pausa a sua evolução, sabe? Porque você, uma hora ou outra, vai precisar soltar o controle. Então, se você conseguir isso antes, é mais fácil, entendeu? O processo vai ser mais rápido do que ficar tentando controlar tudo, segurando tudo. Nem tudo a gente vai ver antes. Primeiro começa no espiritual, primeiro começa na mente. Muitos dos nossos sonhos, eles começam primeiro dentro de nós, algo que não é palpável. E você precisa acreditar neles para eles vir para a realidade, para eles virem para 3D, entende? Então, é isso. Intuição é você, primeiramente, se autoconhecer, se conectar, cuidar da sua espiritualidade, tá? E é algo diário, né? Um dia ou outro, são todos os dias. E alimentar essa conexão, sabe? A vida vai ser mais fácil, pelo menos a minha. Meu Deus, se eu tivesse treinado minha mente antes, se eu tivesse investido antes, com certeza eu teria feito escolhas muito diferentes do que eu fiz no passado, tá? Mas isso também não tem problema, porque graças a leis do passado, as escolhas que eu fiz hoje, eu tenho a chance, né, de fazer novas escolhas, escolhas melhores. E é isso, sabe? Se perdoe pelo seu passado também, porque tem muita coisa que a gente poderia ter evitado? Pode, mas não adianta viver no passado, a gente só tem um presente agora. Se mantenha no presente, que é uma das coisas que vai te ajudar muito a enxergar quando a vida te der um sinal. Quando ela te enviar alguma situação, alguma frase, algum vídeo, algum enigma que você talvez vai precisar prestar mais atenção, estar no presente. Então, estar no presente te ajuda muito a ver os sinais também que a espiritualidade ela vai te trazer. Ela mostra o caminho, você não tá perdido e nem sozinho, acredita? Eu por muito, muito, muito tempo achei que eu tava sozinha, sabe? Cada vez que eu fui me entregando mais, sem perspectiva, sabe? Sem ficar sonhando muito. Mas eles me entregaram, sabe? Eles me entregaram mesmo sem eu achar que ia vir nada. Eles estão cada vez me mostrando mais o caminho, eu me sinto acolhida, hoje eu sinto mais a presença dos meus guias. Eu acho que uma hora, cedo ou tarde, esse contato maior ele vai acontecer. Eu entendo que eu estou sendo preparada, mas é isso, sabe? Se você tá nesse vídeo, saiba que você não está sozinha. Eu sei que é difícil se sentir assim, mas se você der a oportunidade, se você plantar todos os dias, se você não desistir, você vai sentir cada vez mais esse cuidado, essa conexão, essas respostas, né? Esse bônus que o nosso eu superior dá pra gente viver nesse mundo doido que a gente vive. E é isso, sabe? Siga a sua intuição, acredite. É o seu eu superior te guiando, ele sabe o melhor caminho pra você, você só precisa soltar o controle um pouquinho, entendeu? Vai aos pouquinhos, eu fui aos pouquinhos também. E uma hora você confia de olho fechado. Mas o que eu falo aqui parece que as coisas acontecem de um dia pra noite, mas não, é algo que você vai mudando, né? Você vai plantando todos os dias um pouquinho, né? E cada vez você vai ficando melhor nisso. Quando você vê os sinais... Cara, eu recebo sinais todos os dias. Todos os dias a espiritualidade falando comigo. É nas cartas, é nos vídeos, é em sonhos, é na minha intuição, sabe? É a vozinha que vem falando pra mim o que eu preciso fazer. E isso, e eu tô seguindo ela e vou falar uma coisa pra você. Eu me sinto cada vez maior, sabe? E maior que eu digo, não é do meu ego, não. Cada vez parece que as coisas estão clareando mais, sabe? A vida fica mais bonita, fica mais leve, fica mais fácil. Eu me sinto mais conectada com o Criador. E quando você se sente mais conectada com o Criador, você sabe aquele vazio? Sabe aquela depressão que você sente, aquele vazio? É isso, você se preenche dele. E vocês estão conectados, né? Então você é ele é você. Ou seja, você... Era só isso que você precisava. A solução de todos os seus problemas é estar conectada a ele. Na verdade, é isso, resumindo tudo. Um beijo, até a próxima.
Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que vai te ajudar a sair dessa escassez? A sair dessa sua depressão, dessa falta de amor próprio, sabe? Dessa vidinha medíocre aceitando migalhas? Sabe o que vai te ajudar? É parar de ser vítima. É parar de se achar coitada, de se achar a vítima de tudo mesmo, sabe? Colocar a culpa no outro. A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu ex, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho. Eu entendo que tudo agora na sua realidade tende a te programar para achar que você é o sofredor, que você não tem o que fazer, né? Porque você sempre depende do externo. Então, se depende do outro, o outro me feriu, o outro mentiu, o outro. Ou seja, você não tem poder nenhum nas suas mãos, você é realmente uma vítima da sociedade. E o sistema, ele quer que você seja vítima da sociedade, tá? Isso para mim é uma das armas, das maiores armas que ele tem, é manter a pessoa naquela situação onde ela acha que ela não tem o que fazer, que ela não tem nada que ela possa fazer por ela, porque tudo depende de terceiros, né? Então, se você parar para pensar e entender que você não é vítima, você começa a voltar esse poder para você, né? Mas como que você vai fazer isso? Primeiramente, você tem que se tirar dessa posição, né? Você tem que entender que você que cria a sua realidade. Então, partindo daí, você primeiro precisa... Não, não ficou bom não.